Olá galera, tudo bem? Com vocês em mais um vídeo simplificado no intuito de ajudar nos estudos e no entendimento da matéria. E nesse vídeo nós vamos ver aí o pensamento de Durkheim e Karl Marx, né, a teoria marxista. Sempre naquela lógica de pegando os conceitos principais, alguns comentários, facilitando aí o entendimento da matéria. Então vamos lá. O primeiro que nós vamos ver aí, né, o Emile Durkheim, a sociedade funcionalista, ou seja, cada indivíduo cumpre o seu papel de acordo com as regras sociais. O que seriam essas regras sociais? Coloquei entre aspas, né? Essas regras sociais seriam as necessidades de harmonização ou as conjunturas sociais para que o indivíduo possa se encaixar. Então, as regras sociais ela pode entender na lógica do mercado de trabalho, a lógica na organização do espaço demográfico, a lógica de organização dos princípios. Então, isso é o funcionamento da sociedade. É como se fosse um corpo. E cada indivíduo ele ajuda a compor esse corpo. E se for analisar, é onde o todo influencia as partes, né? O todo, ou seja, a visão do coletivo vai influenciar a forma do indivíduo viver. Então, nessa lógica é preciso entender o todo, mas é preciso também entender as partes, porque é a composição da parte que preenche o todo. Nessa lógica aí, onde os indivíduos eles buscam cumprir o seu papel social, surge o fato social, que é uma norma coletiva com independência e poder de coerção sobre o indivíduo. O que é coerção? Coerção é a capacidade de pressionar, obrigar o indivíduo a fazer determinada coisa. É sempre na perspectiva coletiva, certo? E tudo está relacionado ao meio que está inserido. Então, o desenvolvimento de coletividade do meio é exatamente a capacidade de interação dos indivíduos, né? Então, esse fato social não se reduz ao individual, certo? É orgânico, porque é orgânico. Nós vamos ver mais à frente, já nós vamos ver a solidariedade orgânica, mas é orgânico porque é exatamente na lógica que cada um desempenha uma função, uma aplicação social, e essa é intencional, okay? E sempre na perspectiva coletiva. E nisso nós temos aí 3 tipos de fato social. Ou ele é geral, ou ele é exterior, ou é coercitivo. Novamente, coerção é a capacidade de pressão e de obrigação que o indivíduo sofre do meio onde ele vive. O fato social geral é o coletivo, é uma propagação de tendências. Então, se for analisar a ética, ela pode entrar nesse aspecto aqui, porque se é uma propagação de tendência, o princípio de normalidade das coisas, ou alguns princípios de valores, ou os valores em si, que o valor ele é um investimento de afetividade. É a forma que as pessoas elas encontram de modo geral de entender como funciona o relacionamento. As pessoas seguem esse padrão. Depois o exterior, independente das suas consciências. A lei ela independe da consciência das pessoas. Quer dizer, independe em que sentido? Ela independe no sentido de que não é necessário o indivíduo acreditar na lei para existir. Mas ao mesmo tempo, se o indivíduo não acredita na lei, ele também não sabe sobre a lei, do que serve a lei? E essa questão de ser exterior, exatamente, depende das suas consciências, né? Se a lei não for algo consciente, como haverá respeito? E depois, o coercitivo, o indivíduo sofre pressão, se sentindo obrigado. Nós muitas vezes queremos fugir da moda, né? Mas nós usamos roupas. Nós temos uma pressão, por exemplo, andar publicamente vestido, isso aí
é uma coerção, né? Tanto que se você não andar vestido publicamente, se andar pelado na rua, você vai estar cometendo um crime, que é o atentado ao pudor. Aí você vai estar respondendo a uma norma jurídica. Queira sua consciência, goste ou não. Então essa é a divisão da sociedade em fatos sociais. Opa, não é esse. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Suicídio não. Tá. Aí já vimos lá a questão do fato social, né? Já que nós falamos de solidariedade, aquela questão de o fato da sociedade ser algo orgânico, a forma estrutural dela ser orgânica. O que é solidariedade? Não pense em solidariedade só apenas como forma de ajudar uma pessoa. Ser solidário não é apenas a forma de ajudar as pessoas, né? Solidariedade são os laços que prendem os indivíduos uns aos outros, certo? Em parte, você respeitar alguém, mesmo não gostando muito daquele alguém ou não conhecendo aquele alguém, mas você respeita o espaço dele e manifesta uma vontade e também defender o seu espaço e o espaço dele, isso já é um tipo de solidariedade. E aí Durkheim vai falar que existem os dois tipos de solidariedade: a solidariedade mecânica e a orgânica. A solidariedade mecânica ela existia mais em sociedades primitivas, certo? Uma consciência coletiva, né? Tribos, clãs, né? Os próprios índios, essa divisão, por exemplo, ele tem que caçar, ele tem que, o mesmo índio que às vezes caça, ele cuida da terra. Então ele é uma sociedade fragmentada, porque cada um ele visa a busca pela sobrevivência, mas existe uma institucionalização do trabalho, é diferente. Então, mecânica, o exemplo de mecânica são tribos, clãs, as tribos dos índios, né? São sociedades primitivas, desculpe, são sociedades pré-mercantilistas, sociedades pré-capitalistas. E a solidariedade orgânica já é quando começa a existir a divisão social do trabalho, que aí é caracterizado no mundo capitalista. A divisão social do trabalho é uma sociedade coesa, onde as pessoas elas não estão sendo solidárias às outras porque elas gostam das outras, mas porque elas são solidárias às outras para atingir uma determinada meta da fábrica ou do serviço, certo? Então isso seria essa solidariedade. Então nessa lógica aí, a sociedade é semelhante a um corpo vivo. Quem não assistiu ou tenha interesse em assistir, tem um filme, né, que retrata muito essa questão de solidariedade. Mas vocês podem assistir o filme e procurar entender qual que é a solidariedade presente no filme. Já deve ter assistido ou ouvido falar, que é chamada aí, tá lento aqui, né? Corrente do bem. É interessante essa lógica do filme, né? Aqui, só para vocês verem mais a capa aí. A corrente do bem. Exatamente retrata essa questão da solidariedade. Aqui ele coloca mais no intuito de ajudar, mas ele começa a mostrar que a sociedade ela precisa se solidarizar além da questão de organização de trabalho, de interesses materiais. Então é interessante, fica a dica aí de filme. E seguindo, opa, não é isso ainda, tá difícil. O suicídio. Por que falar de suicídio? É um tabu, é um tema às vezes polêmico, mas é uma obra. Foi a primeira vez então que um pesquisador, né, ele vai procurar analisar esse assunto. Só que ele vai analisar esse assunto de uma forma sociológica, ou seja, de uma forma científica, de uma forma instrumental, tentando detectar
as relações entre o ato, né, do suicídio e as questões sociais. Então, o que ele entendeu é que os problemas do suicídio, né, o surgimento dos problemas do suicídio, ele vai surgindo uma ordem de integração do indivíduo com a sociedade moderna, né? O comportamento de suicidar, né, do suicida, ele pode também ter causas sociais, não é que só tenha causas sociais, mas se você fazer um levantamento, às vezes histórico social da pessoa, você começa a entender melhor. Aí volta aquela questão, já que o indivíduo ele sofre, nós voltamos à questão do fato social, já que o indivíduo sofre pressão, ele sofre uma coerção, ele é obrigado a seguir determinados padrões sociais, muitas vezes ele não gostando daquilo que ele está vivendo, daquilo que ele está seguindo, ele pode escolher essa opção. Alguns vão falar que é uma opção definitiva para problemas passageiros, né? Ou seja, você decide algo, acabou, mas o problema ia passar, poderia melhorar, né? Mas às vezes quem está de fora é às vezes mais fácil julgar. E aí ele conclui que existem 3 tipos de suicídio. Seria o suicídio egoísta, o desamparo moral, é exatamente isso, essa relutância em se assemelhar com a sociedade. Melancolia é um fechamento, assim como a depressão, porque já não vê mais sentido na origem das coisas e nem no sentido de viver em sociedade. Algumas pessoas vão falar que todo suicídio é egoísta, né? Porque não pensa na dor dos outros, mas não é bem assim. O altruísta, a palavra altruísmo, ela tem a origem de pensar que eu, às vezes, sofrendo, mas se meu sofrimento, aquilo que eu faço é para o bem-estar da sociedade, então vale a pena o meu sacrifício. Ou seja, é o esvaziamento de sua vontade pensando na vontade do coletivo. No caso aqui, velhos e viúvas querendo evitar trabalho a outros. A terceira idade. Algumas pessoas pensam que já não vale a pena mais viver, porque eles percebem que ele começa a ser um fardo. Então ele pensa no bem-estar dos outros, fala, eu sou um fardo, eu não quero atrapalhar ninguém. Algumas pessoas têm esse comportamento. Motivos de honra aí foi colocado na Segunda Guerra Mundial, os kamikazes. Na inferioridade da Força Aérea japonesa contra os navios de guerra americanos, eles jogavam seus aviões contra o navio. Tudo isso na honra, de ser reconhecido como herói. Temos os homens bombas e outros. E o anômico, diferente do egoísta, o egoísta às vezes ele não sofreu uma certa rejeição. Já o anômico, ele lá, desagregação, pode ter sofrido uma desagregação e pode ter sofrido aí uma rejeição. Com isso ele perde as referências morais e já não vê mais sentido, já que ele é rejeitado, para que viver então nessa sociedade? E aí vem lá, pessoas que se sentem fora do coletivo. Okay? Esse gráfico aqui dá para analisar. Olha lá, quanto mais alta a solidariedade social, quanto mais alta, nós temos um suicídio altruísta, ou seja, quanto mais as pessoas se identificam com a sociedade, elas ainda não estão desagregadas, elas estão agregadas à sociedade, então elas têm sentido em morrer para a sociedade, mas fica mais fácil doar a vida. Por exemplo, o caso do homem bomba é exemplo disso. Eles se veem inteiramente ligados à lógica da cultura, daquela interpretação islâmica da religião, né? Eles sentem que eles realmente fazem parte daquele grupo, que eles realmente vão ter uma recompensa, então vale a pena destruir o próximo que oferece ameaça a ele. E agora, quanto menos integrado o indivíduo ou seja, quanto mais baixa for a solidariedade social, vou botar aqui embaixo, quanto mais baixa for,
mais alto vai ser o suicídio egoísta e anômico, porque as pessoas estão desagregadas, elas estão distantes, elas estão rejeitadas do contexto social. Esses são os 3 tipos. E ele vai analisar perfil social, perfil econômico, perfil religioso, idade, estilo de vida. Ele faz esse levantamento. Depois não, né? Os dias de hoje temos aí o suicídio assistido. Países como Holanda, Suíça, Bélgica, a França também estava querendo implementar, legalizar essa situação. Caracterizado por pessoas que sofrem aí de uma doença crônica, né, com muita dor, e elas têm um acompanhamento de profissionais da área de saúde, mas ela tem que iniciar o processo. Tem até clínicas na Áustria, acho que na Suíça tem clínicas onde a pessoa vai, ela se retira e ela comete o suicídio, só que naquela coisa tão violenta, no sentido de enforcamento, de estourar a cabeça, já é mais voltado para a área da medicina e com remédios, coquetéis e por aí vai. Nessa lógica também, por exemplo, você pega na Holanda, a eutanásia sendo acompanhada, onde há uma intervenção médica e pedido da pessoa para colocar fim à sua vida, é legalizado em alguns estados dos Estados Unidos. Eu acho que, se não me engano, o estado de Colorado, a pessoa, se ela já está em fase, ela vê que a doença dela não tem cura, ela pode, né, colocar fim à sua vida. Segundo a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, uma pessoa suicida a cada 40 segundos. Ok? Dá para vocês verem como que chega ao nível de desenvolvimento e interpretação sobre isso, né? Pega na Bélgica, um estuprador, ele foi condenado à prisão perpétua. Faz 30 anos que ele está cumprindo a pena. E ele conseguiu na justiça o direito de morrer. Ou seja, ele pode ter o suicídio assistido. Ou seja, o cara... Aí esse tipo de suicídio dele já entraria nesse suicídio anômico, porque ele já não vê mais sentido em pertencer à sociedade, porque ele está preso. O único fim dele já é a morte, então se o único fim dele já é a morte, então eu vou antecipar algo, e que seja por minha própria vontade. É uma interpretação dele. Certo? Então, no mais sobre Durkheim, é isso aí. Agora, nós já vimos isso aqui também. Opa. Legal. Não. Agora nós vamos aí entrar no pensamento marxista. Geralmente o pessoal associa marxismo com comunismo. Isso aí é recorrente devido ao fato de utilizarem da base do pensamento filosófico de Marx para compor algumas teorias comunistas e socialistas. Não coloquei, né? Então, o pensamento marxista. Como todos sabem aí, Karl Marx, em tese, na essência, ele não tem o intuito de fundar o socialismo nem o comunismo, em essência, ok? Então, a crítica dele, ele vai proclamar que a filosofia ou o ser humano deveria ser mais participativo da vida social e da vida política. E ele vai criticar que a filosofia, durante um bom tempo, foi muito especulativa, né? E ele vai falar que até agora os filósofos não fazem senão interpretar o mundo de diversas maneiras. Porém, trata-se de transformá-lo. Então é preciso transformar o mundo. E só há verdadeira transformação. Claro que você precisa de um alicerce teórico, uma fundamentação de ideias boas, para que então você possa agir e transformar a sociedade em a realidade. Certo? As obras. Manuscrito Econômico Filosófico, o Capital.
são obras essencialmente que vai tratar da economia e a partir daí ele começa a fazer críticas sobre a lógica do sistema capitalista. E essa lógica de crítica não tem a intenção de fundar uma nova ordem, sistema econômico, apenas faz uma crítica. Se nós formos pensar no contexto da época que ele escreve isso, meados ali da Revolução Industrial, né, a classe de trabalhadores eram bem explorados. Uma jornada de trabalho de 14 a 16 horas por dia, com um salário defasado, né, ganhavam pouquíssimo. Então, quando você pensa nisso, e pessoas que ganhavam pouco, moravam em condições, em situações precárias, você tem então aí uma degradação da estrutura social. Você tem pessoas abastadas ganhando muito em cima de interesses e pessoas ganhando muito pouco e morando de forma desumana. E aí ele começa a entender que a história era o processo de criação do homem pelo trabalho humano, ou seja, ele vai elencar aí até no próprio Capital. Ele vai falar que inicialmente as comunidades humanas, as comunidades primitivas eram um sistema de troca. Não haveria ali então uma estrutura de exploração. Agora, a partir que o sistema de troca é superado e o ser humano surge aí a propriedade privada e junto com a propriedade privada a exploração do trabalho, a lógica da história se dá pela exploração do homem pelo próprio homem. E nessa lógica, tanto a ideologia e a história são fruto da interação do homem no meio. Então, o nosso sistema capitalista ele é estruturado numa interação, onde as pessoas entenderam que elas poderiam lucrar muito, mas para isso é preciso criar uma ideologia, para que nessa ideologia você possa ter um sistema em funcionamento, explorando as pessoas. Então, a modificação é exatamente isso aqui. A modificação do meio material é consequência da realidade ideológica. E de nada valem as ideias sem homens que possam pô-las em prática. O que ele quer dizer, mais uma vez, você tem uma ideologia vigente e ela sempre é colocada em prática. E a prática dela nem sempre agrada ou favorece a classe de trabalhadores, né? Então a crítica ela é iniciada por aí. As influências do seu pensamento, olha lá, o pensamento político francês, entendendo novamente aí o contexto histórico. Sob a perspectiva aí de liberdade, fraternidade e igualdade, né? Também a questão da Revolução Industrial. Então ele vai criar aí um manifesto comunista. Quando ele fala comunista, não ainda no intuito de criar um partido, mas no sentido de convocar os trabalhadores, convocar as pessoas a realmente lutarem pelos seus direitos. E lutar pelos seus direitos não é tirar do rico o que é direito dele, mas muitas vezes analisar o que está em excedente. Às vezes o excedente é de exploração. Então ele reforma a sociedade com a ajuda de todos. E aí uma das reivindicações é a melhorias na estrutura de vida das pessoas, né? Desde educação, as horas, os salários, melhorias no alojamento. Tinha pessoas que não tinham nem casa própria, moravam em alojamentos e o dono desse alojamento era o dono da fábrica. E a pessoa, para permanecer lá, ela pagava dinheiro, ou seja, parte disso já era descontado no seu salário. E, geralmente essas coisas são caras. Então parte do que ele ganhava ficava no alojamento, ou seja, retornava para o dono da indústria. É uma lógica meio de exploração, né? Ele sofre também pensamento econômico britânico, porque ele escreve boa parte de seus livros quando ele morava em Londres. Adam Smith foi um dos pais aí do capitalismo. Eu vou falar que o crescimento de uma nação depende do trabalho humano. Sim, isso é inegável. Do que adianta você ter grandes lavouras de milho, de soja, se não tem ninguém para colher? Certo? Você tem floresta, você não tem ninguém para, de certo modo, derrubar as árvores para transformar aquilo em madeira e potencialmente em produto. Certo? Até aí é uma lógica, é natural ao ser humano. É natural ao ser humano extrair da natureza, ou tirar da sua natureza o seu sustento.
Agora, a forma que foi criado um sistema financeiro, um sistema exploratório em cima disso, é a crítica. E aí, nessa lógica, ele começa a entender que a realidade onde nós estamos inseridos é resultado dos meios de produção e do esforço humano. O que são os meios de produção? Você pega lá meios de produção, você tem a extração da matéria, você tem trabalho aplicado, as relações de trabalho e a finalidade daquilo que foi produzido. Então, tudo isso vai interferir no cotidiano das pessoas. Já já nós vamos ver isso aqui, é mais valia. Ok? Seguindo. Assim, e na verdade, o socialismo ou comunismo, então, nessa busca de melhorias do aspecto de uma classe social, isso aqui é interessante, analisar o socialismo nessa perspectiva. Não fazendo a apologia, porque para entender questões sobre o comunismo ou o socialismo é preciso uma análise mais profunda sobre as coisas. Mas assim, olha lá, o socialismo prometia, o que o socialismo prometia não era uma distribuição absolutamente igual, mas uma distribuição mais justa e equitativa. Sim, o rico ele pode continuar ganhando dinheiro, mas não tem que ser tanto. A única meta a que de fato se visa não é igualdade em sentido absoluto. Pessoal, igualdade em sentido absoluto, isso aqui não existe, isso aqui é utópico. Okay? Mas uma igualdade maior. Ele está dizendo que o rico tem que ser igual ao pobre. Ele está querendo dizer isso. Ele está dizendo que as estruturas que o rico utiliza para obter certas quantias de dinheiro não deveria ser de forma tão exagerada, de forma tão abusiva. Mas o que nós vemos na realidade não é isso. A sociedade é dividida em classes sociais. E aí, olha lá, desde o surgimento privado, da propriedade privada. Isso aqui é interessante quando nós vamos analisar. Até quando o Rousseau escreve A Origem do Discurso sobre a Desigualdade entre os Homens, é exatamente isso. A partir do momento que eu digo que isso aqui é meu e você não tem nada, isso aqui que eu demarquei como meu e você tem que trabalhar para mim, você já tem uma lógica de divisão de classe, exploração e uma luta perpétua de todos contra todos, né? Que o próprio Hobbes também vai acrescentar. E aí a história do homem é uma história de luta de classes. A partir do momento que é abolido aí o sistema de troca, você então já tem uma luta entre as pessoas de acesso à matéria, a matéria-prima, acesso a trabalhar para essa matéria e, consequentemente, quando você trabalha para produzir aquele produto, você recebe algo em troca, então você tem aí um conflito social, pessoas querendo trabalhar e pessoas desempregadas. E nesse processo, entendendo que era preciso produzir cada vez mais e lucrar mais em cima disso, começa a ocorrer aí a alienação no trabalho. Olha lá, a alienação do produto. O que é isso? Olha lá. Ao transformar esse objeto em produto, introduz-se no mercado, escapa do controle do trabalhador. É um levantamento simples, aquele que ajuda a produzir na linha da Chevrolet, ele ajuda nas montadoras de veículos. Ele tem acesso à mercadoria? Você fala assim, aqui não, porque o carro é caro, mas você vai nos Estados Unidos. Mas ele não tem um acesso direto a essa mercadoria, ele despoja da sua mercadoria, ou seja, ele troca o seu trabalho, ele vende o seu trabalho, ele vende a sua força, ele vende o seu corpo em troca de uma quantia. Ele se torna alienado, ou seja, ele se torna submisso às condições de trabalho, às condições econômicas daquilo. Aí chegando ao conceito de mais-valia. Algumas pessoas podem falar que não, que isso não existe. Olha lá. Trabalhadores e patrão. Salário pequenininho, riqueza criada pelos trabalhadores. Tudo bem que ninguém tem que criar fábrica para ficar ajudando as pessoas.
O intuito de quando o empresário fala eu vou abrir vagas de emprego, não é apenas para ajudar as pessoas, é para lucrar. Ele tem que fazer o cálculo disso. O que Marx vai criticar é exatamente a questão da mais-valia, que ela é abusiva e ela é exploratória. Vamos supor, uma jornada de trabalho hoje, de uma pessoa aí, 8 horas. De um trabalhador convencional aí, 8 horas. Ele trabalha o necessário, ele trabalha 8 horas, certo? As outras 4 horas é apenas para compor uma somatória de produção. Então ele produziu mais, ele produz mais. Ele não recebe por esse mais produzido. E esse mais produzido é lucro para o dono da empresa. E esse mais produzido não retorna para o funcionário. Tanto que quando se a empresa tem um superávit, ou seja, a empresa tem um excedente e um ganho acima do lucro, ela não retorna isso de forma equitativa para o trabalhador. Olha lá, isso é a mais-valia absoluta. A relativa, ele trabalha 8/8. É dividida a carga de trabalho, né? São os turnos, o cara trabalha 8 horas, depois ele vai embora, o outro vem e trabalha por ele. Você tem pessoas empregadas, mas se você tem mais pessoas empregadas, você tem maior quantidade de produção. Se você tem maior quantidade de produção, você tem estoque, né? A questão da criação de estoque é uma ideia mercantilista. Você tem um estoque maior, logo você tem um número de mercadorias volátil, você tem uma movimentação de mercadorias. Algumas das mercadorias elas ficando paradas no supermercado, chega uma época que vai ter oferta, vai ter promoção, as pessoas compram e em cima disso tudo se tira mais-valia. Então a mais-valia seria aquilo que excede o preço final do produto. Okay? Seguindo, um outro exemplo aí da mais-valia. Olha lá, a mercadoria. O que é a mercadoria? É o custo mais valor. Então o que é o custo? Custou X para comprar a matéria-prima, mais o valor é o valor que eu vou embutir, mas o custo é a matéria-prima mais o trabalho do trabalhador agregado. Aí eu vou colocar o valor geralmente já é especulado no valor a mais-valia, ou seja, se eu tive um custo de R$410, eu vou colocar um valor de 90. Mas olha para vocês verem, se no custo eu já tenho o custo do trabalhador, se eu tenho o valor da mercadoria, o valor da mercadoria é exatamente para me dar lucro, então qual é a necessidade de colocar os R$90? É exceder acima do lucro. Ou seja, o capital original C se converte em C', sendo que R$500 transforma em R$590. Essa é a diferença. Não está dizendo que isso aqui é errado ou é ilícito, ele está apenas fazendo um chamado de atenção. Se eu já paguei a matéria-prima, se eu já paguei o trabalhador e eu já embuti um valor onde eu pagando essas duas coisas e eu já embuti um valor e eu pagando essas duas coisas eu tenho um lucro final, qual a necessidade de eu colocar um excessivo? Lógica de ganhar mais. E eu ganho mais e essa lógica não é retornado para o trabalhador que ajudou. Isso aí. Esse é o processo de alienação do trabalho. Existem outras formas de alienação. Alienação econômica, que é a submissão ao dinheiro e trabalhando em condições precárias, muitas vezes trabalhando em um emprego que você não quer, mas você precisa sobreviver. Alienação social, as pessoas apenas fazem aquilo que elas são ordenadas a fazerem, elas não fogem disso. Uma sociedade mecanicista, instrumentalizada. Alienação política. Algumas pessoas vão acreditar que o Estado está a seu serviço, geralmente em governos populistas, assistencialistas, que as pessoas têm a falsa ideia de que realmente o governo está ao seu lado e está protegendo essas pessoas. E geralmente você mantém essas pessoas domesticadas, são pessoas adestradas e
a revolução e a revolta sobre determinadas coisas feitas pelo próprio governo, as pessoas não enxergam isso, elas só vão enxergar o governo ajuda. E alienação religiosa. Marx vai dizer que a religião é o ópio, né, do povo, é a droga. Muitas vezes as pessoas pensam, falam assim, não, eu estou sendo explorado, mas os apertos, o sofrimento que eu tenho aqui na terra, isso vai me ajudar a chegar ao céu. Cegam as pessoas. Não estou falando que a religião seja isso, mas é uma análise que ele faz. E muitas vezes, na incapacidade de sair daquela estrutura de miséria, as pessoas se agarram a Deus e se agarram a uma ideologia para confortar. E onde Marx ele não propõe a questão de conforto. Ele quer conforto, mas o conforto só vem através de uma revolução e uma mudança da superestrutura. O que seria superestrutura? Superestrutura são os padrões ideológicos, as estruturas das instituições que pressionam a estrutura, que são as pessoas que movimentam a sociedade. Na verdade, a estrutura influencia a superestrutura e a superestrutura pressiona a estrutura. Assim, na continuidade aí de falar sobre socialismo ou comunismo, é preciso entender de onde surge o termo esquerda. Você já deve ter estudado isso em história, né? Logo após a Revolução Francesa, a monarquia sai, então existe uma transição de poder. Aí surge a primeira convenção nacional, né? Mais de 500 deputados ou representantes do povo vão nessa assembleia para agora votar, organizar o futuro da nação. Os girondinos, a alta burguesia, geralmente os girondinos ficariam mais à direita da mesa da convenção, e os jacobinos, que é a baixa burguesia, que defendia a maior participação da população, a maior participação popular, eles entraram nessa reunião, foram à esquerda. Alguns foram mais à esquerda. E aí surge o termo esquerda, direita, alguns ficaram no meio. Tem os de centro-esquerda, tem os de centro-direita, tem os de ultra-esquerda e ultra-direita. Os que estão mais... existiam jacobinos de centro-esquerda que estavam mais próximos às negociações, algumas demandas da alta burguesia. Os que estavam mais afastados eram os mais radicais. Certo? Tudo isso em 1795. Nessa lógica aí de duelo de poder para ver quem ia governar e estruturar a França após a Revolução. Em 1795, os girondinos tomam o poder e eles começam a tomar algumas medidas que, em boa parte, ia beneficiar. Nesse período de 1795, a França já tem um processo aí de industrialização. Então é interessante analisar que grandes latifundiários, grandes proprietários poderiam estar nessa classe. Você tira uma classe dominante, talvez uma classe dominante entrou no lugar. E o poder é isso, olha lá, poder econômico, poder político, poder público e o eu. Então quando Marx fala que o eu está ali pressionado. Nós somos muitas vezes, não é que nós queremos ser alienados, por mais que nós tenhamos aí uma visão crítica da realidade, nós somos pressionados por esses três poderes. Muitas vezes na visão comunista ou socialista, o Estado deve controlar e intervir na economia. Depende da situação, depende da circunstância. Vamos pegar o caso do nosso país. Quanto mais você tem um inchaço do Estado, o que é inchaço do Estado? É a presença do Estado recolhendo dinheiro do povo. Pessoal, não existe dinheiro público. O que existe, o maior credor do Estado é o povo. É o povo. Dinheiro do banco é em cima do dinheiro do povo. Então o maior credor do Estado é o povo. É o contribuinte, é o que paga imposto.
Agora, quanto maior você tem o inchaço do Estado, você tem recolhimento de tributações, de imposto, você desaquece a economia. Né? E aí surge o conflito do comunismo, do socialismo, com o pensamento neoliberal. Né? A economia tem mecanismos para se regular. Claro que existe falhas também do sistema neoliberal, mas ela tem esses mecanismos, porque aí a própria economia ela cria esses mecanismos para se regular e não se destruir, autodestruir, para permanecer na lógica da perpetuação do lucro, da preservação da própria economia. E nessa lógica neoliberal surge aí welfare state, que seria o bem-estar, o estado do bem-estar. E nessa lógica aí, esse estado de bem-estar, ele vai exatamente, fala que o governo, o Estado, ele deve dar as condições mínimas, segurança, educação, o direito de ir e vir, acesso à saúde, ele devia dar isso, mas a economia não deve ser algo que deve sofrer aí uma intervenção do Estado. E aí surge aí o laissez-faire, que é deixar fazer, o laissez-aller, que é deixar ir, e o laissez-passer, que é o deixar passar. Deixe, o Estado tem que deixar fazer, tem que deixar ir, tem que deixar passar, em nome da lógica do desenvolvimento e da sustentação da própria economia. Agora, quando você tem uma estrutura de gestão do governo fraca e falha, você pode ter aí o início de crise, a crise econômica. Então, no Brasil, a crise ela é além da crise política. Nós temos uma crise estrutural de gestão. Recolhe-se muito imposto, não apenas para manter a estrutura, mas recolhe-se muito imposto para pagar as contas do próprio governo. Ou seja, isso não volta para a sociedade, não volta para a economia. Então, se você retira dinheiro das pessoas e esse dinheiro não volta, você está ferindo um princípio básico de qualquer lógica de economia, certo? Por exemplo, eles falam assim, mas o Brasil está em crise e o desemprego só aumenta. Nós podemos fazer uma análise assim, a crise ela não é só por causa da crise política. Se nós vamos pegar aqui taxa de desemprego, no Brasil, ela está aí beirando 11 milhões. Vamos supor que já chegou aos 11 milhões de pessoas. Tem alguns países que estão na frente, que estão próximos do Brasil. Pela proporção populacional, você pega a França, deve ter em torno de 80, 70 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas, mas a França que você tem um contexto da questão de imigração, você tem um outro contexto social. Você pega a zona do euro, né, por causa da crise, depois da crise de 2008. Você pega a China, pela proporção populacional, pequeno, né? Estados Unidos caiu bastante, a zona do euro vem caindo, né? O Brasil, você viu que aqui não mostra se está caindo, né? Por exemplo, a Rússia vem aumentando. Você pega a Espanha tem aproximadamente 70 milhões de habitantes, 21 milhões de desempregados. Então, assim, é crescente, está indo um processo de estagnação. Agora você pega aqui os maiores do mundo, né? Você ver lá. De Djibouti, 54 milhões, Congo, 46 milhões, Bósnia, 42 milhões. É insustentável. E características desses países são todos países geralmente ou destruídos por guerra, né, ou em crise, em desenvolvimento. Eu nem sei porque eles colocaram o Brasil nesse grupo aqui. Eles colocaram nesse grupo porque é um dos países emergentes. Mas enfim, então, o Brasil é um histórico social, é um histórico político que vai desembocar nessa questão do desemprego. Então, assim, fica comparativo, socialismo,
né? Comunismo, capitalismo, né? Quem tiver interesse, assistam aí esse documentário, tem ele completo no YouTube, lá Utopia Comunista, né? Na prática, miséria e morte. É interessante, isso aqui mostra a época do comunismo na União Soviética e o que Stalin fez com o povo da Ucrânia. Isso aqui é interessante. Aí quem fala assim, mas está criticando o comunismo e o capitalismo. Tem sobre o capitalismo também, a história das coisas, esse aqui de 21 minutos, ele é simples, vai falar exatamente, né, a coisificação do mundo, né? As coisas, elas são descartáveis, né? Então as coisas aqui nós podemos entender, é um modo de vida, né? E a crítica a esse modo de vida, né? Os dois tipos de coisa aí, a coisa em si e nós coisificamos a vida, né? A coisa é descartável, mas o planeta não é, ou seja, o próprio sistema capitalista ele vai se tornando insustentável, porque os recursos eles acabam. Depois tem o outro aí, a servidão moderna, é interessante também. Esse aqui é um documentário francês, é interessante seguir a dublagem. Para quem gosta do assunto, vale a pena assistir. Certo? Pessoal, no mais é isso. Espero ter ajudado. Agradeço pela atenção. E até o próximo vídeo. Ok? Muito obrigado.